vamos lá. Eu coloquei uma frase aqui, né? Que meditação, ela é uma jornada interna. Então, quando eu paro e fico em silêncio, tá? Eu estou me desligando do mundo aqui fora e voltando-se para o meu mundo interno, né? Todas as grandes escolas iniciáticas, se você pegar todas as grandes tradições, né, orientais, em todos os ensinamentos dos mestres que influenciaram a humanidade, tá? A meditação sempre foi a ferramenta-chave. Então, eu tenho uma frase comigo que, se você estiver envolvido numa linha religiosa, tá? Numa tradição religiosa, seja ela católica, evangélica, espírita, enfim, e não tiver o ensinamento da prática da meditação, o progresso ele é muito pequeno, muito pequeno. Tá? Por quê? Só vai ser informação. Dependendo de qual é as tradições, né? Não vai ter o que a gente chama de conheça-te. O que é conhecer? É conhecer você mesmo. Então, a meditação ela é uma jornada para o seu interior. Né? Por quê? Porque tudo que acontece aqui fora, ele é um reflexo do meu interior. Eu me lembro uma vez que teve uma menina, que ela veio fazer aqui um retiro comigo, e aqui nós temos a Universidade de Medicina, né? Ela começou fazendo yoga, né? Ficou sabendo do yoga, estudante de medicina, começou fazendo yoga, aquela coisa toda. Pá. Primeiro, ela começou a fazer yoga com o mestre daqui, o Orivaldo, tá? Num local aqui que uma amiga dela, ela foi se hospedar na casa da amiga, aqui em Vassoura, para não ficar, né, com muita despesa, se hospedou, e a menina também estava fazendo medicina. A mãe dela fazia yoga aqui com o mestre da comunidade. E um dia, as meninas foram fazer yoga, porque período de prova, aquela coisa toda, e essa menina se identificou muito com a meditação, aquela coisa toda, e começou fazendo meditação, né? Tá. E aí ela me conheceu. Um dia ela veio fazer uma aula de yoga aqui comigo, né? E na minha aula de yoga, ela depois assim, cara, pô, tem alguma coisa assim diferente com a tua aula, eu faço lá com o mestre, mas enfim, aquela coisa toda, tá. E aí ela então começou a vir também, além dele, sábado eu dava aula aqui, sábado de manhã cedo, e ela vinha fazer aula aqui comigo, aquela coisa toda, e começou a trazer também algumas pessoas da faculdade, enfim, tá. E eu ia fazer um retiro com a tenda, né, com a tenda, o xamanismo. E ela, pô, já ouvi falar sobre isso, eu tenho uma vontade de conhecer, não sei o quê. Tá. Ela veio fazer. Tá? No trabalho de dança, que eu faço aqui, um trabalho de dança transe, né, com o pessoal, de preparar o pessoal, aquela coisa toda, cara, ela acessou o eu superior dela, que foi uma coisa assim, meio como se ela incorporasse alguma coisa, né? Participou da tenda, aquela coisa toda, participava. Depois disso, a vinda dela aqui acessou nela, tá, a consciência mediúnica dela. E aquilo para ela foi assim um desespero. Por quê? Porque na cabeça dela, essas coisas não existem. Ela foi criada dentro de um segmento católico. E eu conversando com ela, cheguei a atender e perguntei assim, pô, na sua família? Ah, não, a minha avó era rezadeira, toda a parte da família do meu pai era de centro, não sei o quê, e da minha mãe é católica. E aí, assim, eles se separaram, eu fiquei com a minha mãe, aquela coisa toda, e fui levado para a igreja católica. Assim, olha, você traz aí, né, uma mediunidade, aquela coisa toda. Ou seja, né, ela desapareceu, ela sumiu, nem veio mais para a minha aula, não foi mais para a aula do mestre, aquela coisa toda. E eu também não conseguia mais esbarrar com ela aqui na cidade, enfim, eu não sei o que foi. Esse medo estava associado justamente o quê? Havia uma faculdade nela, uma habilidade nela que ela não conhecia. Estava ali, mas ela ainda não tinha, né,
Ela não tinha tido acesso a isso. E claro que quando ela veio aqui, foi um acesso também muito brusco, né? Cara, de repente ela... Mas será que foi? Eu sou da seguinte opinião, só acontece quando os seus mentores te permitem. Olha, ou a gente mostra isso aqui para ela agora, ou então ela não vai despertar mais. E de repente a coisa aconteceu. Mas a atitude dela foi outra, foi de sumir, aquela coisa toda. Então, olha a importância da gente se autoconhecer. Então, quando você pega as tradições antigas, tá? Você, para começar a estudar, ter acesso aos ensinamentos, o primeiro ensinamento era a prática do silêncio da meditação. E essa prática do silêncio da meditação, ela era seletiva. Porque se as pessoas, vamos supor assim, se os iniciados não conseguissem, né? Os aspirantes, dão o nome de aspirantes, se os aspirantes não conseguissem, né? Durante um ano, atingir o ponto do silêncio que era necessário, ele não era aceito dentro das escolas. Eles não eram aceitos dentro das escolas. Eles iam estudar, né, de uma outra forma, mas ter acesso ao conhecimento, não. Por quê? Porque dentro dessas tradições, você entregar conhecimento para as pessoas que não estão conectadas com o seu eu superior, é como você pegar uma faca e entregar na mão de uma criança. Então, eles dizem o seguinte, você imagina um ignorante com poder, com conhecimento. O que ele vai fazer? Ele vai fazer bobagem. E o maior exemplo disso, a gente tem os grandes tiranos da humanidade. Hitler tinha muito conhecimento. Esses conhecimentos esotéricos, iniciáticos, ele estudou tudo isso. Ele era um cara que ele tinha muito conhecimento. E as pessoas que foram trabalhar com ele ali, aquela coisa toda, tinham acesso a muito conhecimentos esotéricos. Tanto que, assim, ele consegue convencer, tá, uma civilização, que são os alemães, de ir para a guerra. Aquilo ali era o quê? Era o poder, tá, da sugestão. E ele tinha conhecimento sobre isso. E ele desenvolveu o dom da palavra. Tá? Então, essa forma de você selecionar os aspirantes, ela é muito importante. Porque o conhecimento numa mão errada, a gente vê os estragos que é feito. Então, eles falam o seguinte, né? Se é ignorante, deixa ele continuar ignorante, porque assim, não depende de nós o processo. Voltei! Opa! Também que vocês já estão sabendo que de vez em quando eu vou dar um passeio numa outra dimensão. Pronto. Então, até onde vocês me ouviram, a forma de selecionar as pessoas a nível de conhecimento, né? Eu trago isso dentro dos meus ensinamentos, tá? Isso é uma coisa que meus mestres me passaram, né? Que eu selecionasse, na realidade eu selecionasse não, né? Vai haver uma seleção natural, né? Para que eu possa realmente passar determinados conhecimentos. O que eu passo aqui para vocês são coisas muito básicas e que já ajudam. Agora, se vai dar continuidade, é a dedicação da pessoa. É o quanto ela vai estar ali me acompanhando, caminhando comigo, eu vendo algumas coisas acontecendo, e aí eu vou passando um pouco mais. Porque foi assim que aconteceu comigo, né? E meu mestre tinha uma frase que dizia o seguinte, eu prefiro ensinar, passar o meu conhecimento para uma pessoa que vai impactar 300, 400, sei lá, dezenas de pessoas, do que passar o conhecimento para uma pessoa que ela vai falar para 4, 5, vai pegar aquilo ali e vai guardar no armário. Então, vai ficar lá na prateleira do livro, ou o certificado vai ficar guardado dentro da sua pastinha. Então, ele tinha muito essa visão de determinados conhecimentos, né? De ser passado para aquele que realmente estava pronto. E isso é uma coisa que eu trago comigo dentro da minha forma de estar passando ensinamento. Tá? Então, vamos olhar aqui para esse triângulo. Tá? Está dando aí para vocês verem? Só para a gente ter uma noção. Claro que o pessoal que faz os cursos comigo, né, vai ficar mais fácil de entendimento, porque a gente já
De alguma maneira, a gente já estudou isso aqui, tá? Então, eu dividi o triângulo, né, em 3 partes. Essa parte menorzinha aqui, que é a base do triângulo, da pirâmide, vamos colocar assim, é a mente racional. Então, a capacidade dela é curta, por isso que a nossa mente lógica, ela é uma mente muito limitada, tá bom? Quando eu começo a praticar meditação, eu saio dessa camada, tá? Eu vou sair dessa camada lógica. Essa camada lógica, ela é a camada que está ligada energeticamente à mente do inconsciente coletivo, tá? Então, quando eu acordo de manhã e tenho todos os movimentos parecidos com quase todo mundo, né? Que a maioria é acorda de manhã, toma seu banho, toma seu café, vai ver a notícia e vai se preparar para sair, para ir para o trabalho, vai passar o dia todo dedicando a tua energia dentro do plano material, dentro da consciência humana, tá? Raros são aqueles, tá, que está realizando dentro do plano material o seu Dharma, a sua missão. Tá? Então, vamos botar aqui, de cada 10, 1% está trabalhando com aquilo que ama, com aquilo que gosta. Tá? A grande maioria, não. A grande maioria está porque tem que sobreviver. Ok? Essa é a mente coletiva dessa mente lógica, que todo mundo vai seguindo ali, né? Aquele processo todo. Né? E é justamente dentro dessa mente aqui que Matrix nos aprisiona, que o mundo de Maia nos aprisiona, né? Hoje eu estava vendo uma reportagem, gente, quero que vocês entendam o meu ponto de vista. Dizem que é algo simbólico, né? Mas teve aqui, foi numa cidade aqui próxima da gente, que assim, a primeira pessoa hoje de manhã para tomar a vacina, cantou-se hino nacional, registrou bandeira, fizeram, sabe, todo um processo, aí a pessoa lá tomando a vacina, acho que foi o secretário de saúde que foi lá, sabe, as televisões tudo mostrando aquela coisa toda. Eu olho para isso e penso assim, cara, tão surtadinho, né? Você está entendendo? Meu ponto de vista. Cara, é isso aqui, ó. O que eles estão criando? Eles estão criando, tá, na mente coletiva, que, vamos dizer assim, que essa vacina já vai trazer uma segurança, mas continua usando máscara, continua se protegendo, porque tem a outra dose, tá ok? Mas já está criando o que a gente chama de uma consciência placebo. E se você ficar o dia todo acompanhando aquilo ali, vai acontecer a cura, tu vai ver que vai criar uma imunidade. Não só porque a comprovação dela, segundo algumas outras linhas que eu busco informação, é apenas de 50%. Jogo 98% no seu via para poder aprovar lá. Mas é 50%. Mas, gente, melhor do que nada. Entendeu? Melhor do que nada. 50%, melhor do que nada. Aí vai ter outra dose, aí tem que dar um outro reforço, mas continua usando máscara, continue... Enfim, não quero falar sobre isso. Só para a gente entender aonde a gente é aprisionado, aonde a gente fica preso. Então, a prática da meditação é para nos tirar desse movimento, dessa consciência, que é a consciência de Matrix, que é a consciência de Maia. Isso tudo é uma grande ilusão, enfim, a gente já teve salas aqui falando sobre Maia, tá? Só para a gente entender. Quando eu consigo sair e entro nessa consciência aqui, é o meu inconsciente coletivo. É o meu inconsciente, não é mais um inconsciente coletivo, tá? Tudo que eu preciso saber, tudo que eu preciso ter acesso, até para o meu autodesenvolvimento, as minhas crenças, aquilo que realmente é programação, aquilo que eu preciso realizar, que eu preciso melhorar, que eu preciso observar, está armazenado aqui. Por isso que a teoria é 5% consciente e 95% inconsciente. Então, na realidade, né, quando a gente vê uma cena dessa que eu acabei de falar aqui, se eu sou apenas 5% consciente, olha o que é minha consciência de entender aquilo ali. É muito pequena. É muito pequena. Entende? Então, quando a gente começa a praticar meditação, isso é uma coisa minha. Tá? Eu acredito que essa porcentagem começa a aumentar.
E aí você começa a ver coisas que as outras pessoas não estão começando a ver. Por quê? Porque a sua consciência está expandindo. Né? Quando eu estou nessa consciência né, de 5%, tudo que eles jogam ali, eu começo a acreditar que é verdade. E aí eu não tenho, né, aquela minha busca de autoconsciência. Peraí, é isso mesmo? Deixa eu buscar essa informação. Deixa eu ficar em silêncio, que aí eu recebo uma orientação, né? Não importa se está vindo do meu inconsciente, se vem do meu espírito ou se vem uma informação do eu superior. Ó, faz assim, 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 assado. Tá? Então, a prática da meditação é justamente para isso. Então, nas escolas iniciáticas, tá? Vamos dizer assim, a forma de selecionar era saber o quanto aquela pessoa, né, conseguia dominar a sua mente lógica. Era ensinado todas as práticas, pranayama, yoga, meditação, tudo quanto é tipo de meditação. Era ensinado, então eles tinham 1 ano. Né? E depois eles eram, né, observado os seus comportamentos nas convivências para saber se eles tinham realmente superado as suas sombras e as suas limitações. E aí, ali os mestres, então, na observação, selecionava quem ia dar continuidade, avançar no conhecimento, né? Partir para um outro conhecimento, tá? Aí tinha um convite, ou você continua no mosteiro, né, ajudando, cuidando, cozinhando, já não vai mais fazer parte, né? Mas tem história que alguns ficavam, daqui a pouco lá na frente, eles despertavam, amadureciam, aí tinha um mestre que vinha, ele já, né, mas levou 4, 10 anos para despertar, enquanto outros eram mais rápidos. Enfim, tem algumas histórias assim que eu já li que ficava lá, trabalhando lá na cozinha, ajudando a cuidar do mosteiro, e de repente, né, ele conseguia acessar o eu superior, e aí então ele começava a ter acesso a mais conhecimento. Ou seja, quem selecionava não eram os mestres, é a própria pessoa. O seu desempenho, a sua entrega. Então, Krishnamurti dizia o seguinte, né? Depois vou até trazer um pouco da história dele para vocês entenderem o que é sugestão. A nossa expansão de consciência é como o mar. Se você faz um mergulho numa profundidade de 5, 10 metros, é aquilo ali que você vai ter de consciência. Se você mergulha, já vai para 15, 20, você vai ver coisa que lá nos 5, 6 você não conseguia vir. E quanto mais profundo você vai ter acesso, porque há consciências que, quanto mais profundo, vivem ali. E as consciências daqueles que vivem no plano mais raso. Então, ele fala que a meditação é como se fosse esse mergulho no mar. Por isso que ali, a meditação é uma jornada para o seu interior. Quanto mais eu pratico a meditação, quanto mais tempo, né? Tempo que eu falo é hora, né? Fico ali 1 hora, 1 hora e meia, e faço isso, de repente, 2, 3 vezes ao dia, até chegar a um ponto, eu já participei de retiro, eu nunca dei um desse aqui, porque eu acho que as pessoas não vão aguentar, né? De 2, 3 dias em silêncio, eu não ouvia nem minha voz, sabe? Era o tempo todo ali, o que tinha que fazer a gente fazia, mas tudo em silêncio. Mas a maior parte do tempo a gente parava e ficava conosco. Vocês não sabem como isso é desafiador para muita gente. Então, não tem como dar um retiro desse aqui, né? As pessoas não vão aguentar, né? A coisa vai ser muito desafiadora. Aqui na tenda, o tempo todo do meu retiro, gente, por favor, silêncio. Gente, por favor, silêncio. Eu fico o tempo todo lembrando que eu preciso de silêncio, eu preciso ouvir, mas o que eu estou ouvindo é vocês, e blá, 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 e fala não sei o quê, né? E, nossa, sabe, assim, parece as maritacas que vivem voando aqui, não conseguem, né, ficar em silêncio, a não ser quando vai dormir, assim, eu começo a falar dormindo também, ou seja, eu acho que nem dormir não consegue ter o silêncio, porque a mente não está treinada para isso, tá? E vai chegar um momento, isso não é de uma hora para outra, hein? Tá? Treinar a mente, aquela coisa toda, começar a ter acesso ao inconsciente, até que um dia, eu não sei qual é o tempo que cada um vai levar, eu digo, o meu levou muitos anos, e começa então a ter acesso à minha mente superior.
nas tradições mais antigas, eles são supramente. As tradições científicas chamam da mente de Deus, né, da mente suprema, aí vem a consciência crística, a consciência búdica, a consciência de Buda, enfim, dão vários nomes para essa consciência mais suprema. Tá? Então, a prática da meditação, ela é uma autotransformação. Tá? Então, as tradições religiosas, né, que não têm essa ferramenta, que não têm esse estudo, que não têm essa prática, para mim, ela fica incompleta. Então, agora eu quero ouvir um pouco aí de vocês, eu quero... Vamos interagir. Perguntas, dúvidas. Vamos lá. Está aberto aí para o nosso bate-papo. Que aí a gente vai... Está me ouvindo, Sônia? Tá? César, Oi, quando você estava contando a sua trajetória, a sua caminhada, eu lembrei da minha. oh, então, compartilha. Começou com jiu-jitsu. Olha, eu cheguei a fazer também uma época. Pois é. Aí depois eu fui para ginástica rítmica. Depois eu fui para o yoga, fiz um pouco de yoga já no Rio, porque como eu casei com militar, eu ia mudando de lugar, né? Cada lugar eu ia fazendo uma coisa. Aí depois disso, quando eu vim para Vassouras, eu comecei o taekwondo. Fiz 8 anos de taekwondo. Olha, gente, a moça é perigosa, hein? A moça é perigosa. Eu digo que a melhor arma é a fragilidade aparente. Olha, que lindo isso aí. Não é? Aí tem a surpresa, o inesperado. Isso aí, então, isso aí. E depois do taekwondo, eu comecei com pilates, já foi modificando, né? Mas eu fiz muito tempo da meditação, mas guiada. Sim. Aquela com, né, aquele fundo. Eu, às vezes, teve uma época que eu gravava uma sequência para o meu grupo, então, no dia, era só colocar a sequência e todo mundo ia fazendo. A gente vai vivenciando, né, as experiências, mas com você eu fui aperfeiçoando. O que acontece, né? Assim, existem vários tipos de meditações, né? Tem a meditação ativa, que é da linha de Osho, que eu gosto muito, né? Que você coloca, você vendo os olhos, e aí tem vários ritmos de músicas, né, diferentes. E aí depois surgiu a biodança, né, um pouco baseado nisso, mas isso já é muito antigo, que vem ali da linha dos sufis, né? Que eles entram em estado alterado de consciência ali através da dança, né? Que é aquela coisa do giro, né? Eles entram em estado alterado, né? Ali, aquela coisa toda. Então, aí no momento que ele para, eu acho que dali é fantástico, como que o cara consegue girar, né? Eu, se eu começar a girar, eu já saio batendo tudo lá. Então, é treinamento também, entendeu? E se eu parar, eu vou pegar um peão indo para o telado. Então, a gente vê que aquilo é treinamento. Eles param e ficam ali em estado alterado de consciência, ali tudo parado, em transe. Sabe assim, eu já presenciei, assim, né? Teve uma vez uma apresentação no local onde eu estava, assim, que tinha. Cara, eu fiquei assim, impressionado. Eram 3, 4, mas eles rodavam de uma tal forma e não se batiam, né? E quando foi desacelerando, eles ali, cara. Cara, se sou eu. Aí depois teve lá uma demonstração, pediu o pessoal para fazer, né? Era um tal de nego para você dar tudo também tinto, né? Aquela coisa toda foi muito divertido ali, um pouco de treinamento. Aí quando ele falou que era treinamento, eu falei assim, cara,
Que super treinamento é esse, né? É. De você, quando parar, você não ficar oscilando, não ficar batendo. Tu cai, né? Então, é treinamento, né? E existem as meditações guiadas, né? Que ela tem uma finalidade. Então, as meditações guiadas, ela nos ajuda muito, né? Quando a gente está com aquele pensamento repetitivo, que você não consegue, algo te incomodou e aquilo não sai da sua cabeça, ou quando é um sentimento, né, de muita dor ali, que você já está indo para o orgânico, você está sentindo dores, a coisa está ficando complicada. Então, ela te tira desse plano, né, e te leva, que essas são meditações que a gente chama de sugestiva, que aí a hipnose ela se encaixa um pouco aí. A hipnose nada mais é do que você criar para a mente uma nova realidade, né? E que na área de esporte isso avançou muito, acho que de 20 anos para cá, né? Isso avançou muito. Aí a gente entende por que dentro dos cursos de formação de piloto, né, de aviões, tem os simuladores, né? Então, assim, são tantas horas no simulador, né, para que todas as situações que ele possa um dia encontrar, se acontecer, a mente ela não vai entrar em pânico, porque aquilo ali já aconteceu, para a mente já aconteceu. Então, você vê como é que a mente lógica ela é fácil de ser enganada, né? A pessoa entra em pânico, a pessoa se desespera, né? O cara ali na primeira vez, pô, o avião bate, cai, aquela coisa toda. Eu já ouvi relato, né? Eu tenho conhecido, até ver aqui no final do ano, ele foi comandante, né? Pô, cara, eu voei até agora meus 70 anos, ele está com 75 anos. E ele foi estendendo o que ele sempre gostou. Então, ele dizia que nos simuladores, assim, conheciam pessoas que, nossa, os caras saíam de lá passando mal, vomitando, a pressão subia, aquela coisa toda. E por mais que tu falasse, por mais que o cara saísse da cabine e visse que era uma caixa que ficava ali se mexendo, aquela coisa toda, até ele conseguir se recuperar e dizer para a mente que aquilo não era real, pô, às vezes tinha que tomar medicamentos, né? E assim, muitos, né, não se tornaram comandantes porque não conseguiam, né, superar aquilo ali. Então, ficava ali, acho, como copiloto ou auxiliar. Enfim, tinha uma outra função ali que ele comentou na época, eu esqueci agora. Porque, assim, eles não conseguiam dominar, eles não conseguiam passar daquela etapa da mente. Eles sempre estavam em pânico. Eles sempre tinham alguma coisa organicamente que atrapalhava. E quando ele saiu dentro daquela cabinezinha, ele vê, cara, isso não é real. Mas para a mente, para tudo aquilo ali é real. Então, você vê o que é a nossa mente racional. Ela é muito fácil de ser enganada. Tá? Por isso que uma vez eu até fiz um vídeo no YouTube falando sobre como proteger sua mente. Né? Então, você tem que estar criando o tempo todo estímulos de coisas positivas. A reprogramação mental é justamente isso. Né? Eu estou assistindo palestra que vai agregar mais conhecimento, eu estou, né, treinando minha mente para ser uma mente de ver possibilidade, uma mente de ver crescimento, uma mente de ver soluções, porque pode acontecer. Né? As coisas vão acontecer com você. Se você já tem uma mente treinada e tem conhecimento, você vai saber o que fazer na hora de sair dali. Tá bom? A meditação do silêncio, aí ela já entra como autoconhecimento. Por quê? Porque eu preciso me ouvir. Aí tem o que eu ensino no curso, né? Que são as naturezas. Eu tenho uma natureza mental, eu preciso conhecer a minha mente, entender como é que ela funciona. O que é entender como ela funciona? Entender como é que ela começa as construções mentais dela. Tá? Por onde ela começa? E ali eu tenho que identificar, então eu tenho que corrigir isso, eu tenho que reeducar isso. Tá? E começar a acessar também aquilo que está inconsciente, ou seja, aquilo que está oculto, que eu preciso curar, que eu preciso fortalecer, para que a minha vida possa realmente caminhar, para que o progresso possa realmente acontecer na minha vida. Tá? A outra natureza, então, assim, a natureza mental, ela é maior, ela é mais desafiadora, tá? Porque ela se divide em 3 camadas. O mais complicado é
desafiador. Aquietar a mente lógica. Aquietando a mente lógica, automaticamente você consegue acessar o seu inconsciente, ou seja, tudo aquilo que precisa ser revelado para você vem. O eu superior é uma outra caminhada. Tá? A gente quase não tem esse acesso ao nosso eu superior. Tá bom? É uma outra caminhada. Então, a mente, né, a natureza mental é a mais desafiadora, mas é a principal dentro do processo de autoconhecimento. Sem isso, não tem transformação. É só informação, é só leitura, é só teoria, não tem como. Por isso que os meus, assim, tem muito tempo que eu não compro livro. Eu fico, às vezes, 5, 6 anos sem comprar livros. Primeiro que não tem nada de novidade. Então, eu pego e fico relendo os meus livros. Por quê? Quando eu volto para ler lá de novo, há informação ali que eu não vi antes. Não é que o livro mudou, a minha consciência é que mudou. Então, eu tenho livros que eu estou sempre relendo. Eu volto, porque ali eu vou encontrar informação. Uau, caramba, olha isso aqui. E aquilo ali me abre um ensinamento de coisas que eu não tinha visto. Então, hoje, raramente eu saio para comprar livro. Já comprei muito. Hoje, raramente. Por quê? Não tem mais novidade. O que estão falando hoje é, se você for buscar mesmo a essência, a raiz, é o ensinamento, tal, então assim, não tem muita novidade. Novidade hoje é a neurociência, é a ciência provando esse caminho. Isso, ali tem muita novidade, que é interessante. Mas de autoconhecimento, o caminho que eu conheço é esse. E eu, gente, quando isso começou a ser escrito, tem mais de 5, 6 mil anos, quando se começaram a falar sobre isso e colocar. Que antes era ensinamento de discípulo de mestre para discípulo. Ninguém catalogava. Então começou depois os escribas aparecerem e começar a colocar os ensinamentos para não se perder. A natureza emocional... deixa eu beber água. A natureza emocional, ela relativamente, eu acredito que ela é mais fácil, não sei se esse é o termo, tá? De se trabalhar. Por quê? Porque a minha mente já bem trabalhada, ela vai filtrar muita coisa. Né? Então, como não há repetição daqueles pensamentos, eu não vou sentir aquilo. Então, ela é mais fácil. Ou seja, é uma natureza que eu vou trabalhar aquilo que já foi armazenado. Então, a natureza emocional é mais aquilo que foi armazenado, são as programações, tá bom? Enquanto a natureza mental, todos os dias ela é estimulada com novas informações. Se eu tenho a prática da meditação, ali eu já crio um filtro. Eu seleciono o que eu vou deixar realmente chegar. E conforme eu vou escutando todo dia, daqui a pouco eu vou sentindo. Então, a natureza emocional, antes dela, tem a natureza mental. Então, se eu tenho um trabalho com a minha mente, então, por isso que eu digo que a natureza emocional é mais fácil de corrigir. Por quê? Ela não vai adquirir novas dificuldades. Não. Ele vai desenvolver novos hábitos. O que eu tenho que olhar para a natureza emocional é curar os hábitos antigos, os sentimentos antigos, que já estavam ali, que passou pela minha mente, eu comecei a acreditar naquilo ali e pronto. Então, por isso que eu falo que a natureza emocional, teoricamente, ela é mais fácil de ser trabalhada e de ser curada do que a natureza mental. A natureza mental, todos os dias, a natureza mental é bombardeada. Então, por isso que eu tenho que ter uma prática de silêncio, uma prática de meditação. Tá? O corpo orgânico, não tem como. Você precisa cuidar da parte física. Então, alimentação e atividade. Tá? Quando você pega as escolas tradicionais mais antigas, né? Então, quando a meditação ela começa na Índia, tá? Então, na Índia, meditação tem que ter alguma coisa corporal. Por quê? Porque quando eu canalizo a minha energia, eu tenho que transformar ela para o meu corpo físico, para ajudar o físico a sair dessa consciência mais animal, que são os instintos. Tá? Por isso, o yoga, né? As posturas, e também vai acabar cuidando da minha parte da saúde, né? Da parte dos chakras, das glândulas. E aí tem todo um processo bioquímico que acontece quando eu canalizo a meditação, trago para o meu corpo e faço as posturas. Quem faz yoga comigo já está percebendo isso, né? Como é que está, que o corpo está ficando mais flexível, aquela coisa toda. Hoje teve uma coisa interessante, né? Que
Eu fui ver o negócio se a cisterna que vem da nascente estava com água, aquela coisa toda. Acordei bem cedo, peguei uma foice, botei uma calça, botei uma bota, botei uma camisa e entrei dentro do mato, né? E aí tinha que com a foice para poder abrir, né? Se encontrasse algum bicho, uma cobra, tinha que estar ali, pelo menos pronto. Cara, eu passei por um gramado que era, né, tipo assim, que um morro. Gente, eu acho que a última vez que eu levei um tombo daquele é quando eu estava na academia que alguém me derrubava no tatame. Cara, eu caí de lado. Mas, assim, mas foi tão rápido. Só sabia que eu subi, caí de lado, né? Aí bati com o ombro no chão, com as nádegas. Aí rapidamente me levantei e falei assim, me lembrou a época de tatame, ainda bem que eu pratico yoga e estou com a musculatura forte. Levantei e continuei. Então, se eu não tenho essa estrutura bem trabalhada, por mais que eu estivesse prestando atenção, eu pisei num mato molhado do sereno da noite, né? Cara, aquilo ali só me jogou lá em cima. E eu caí de lado, porque era uma descida, né? Aí caí de lado, aquela coisa toda. Assim, não sei onde é que... Assim, não ficou dor, não ficou nada. Na hora eu senti aqui, né, a parte da lateral, mas tranquilo. Falei, cara, imagina se eu tivesse com 80, 90, tomasse um tombo desse. Aí eu pensei, com 80, 90 anos, eu não vou botar uma bota, pegar uma foice e subir a montanha para ver se tem água, né? Vou mandar alguém fazer isso. Mas, enfim, porque o corpo estava preparado para essa pancada, tá? Quando a meditação ela vai para o Oriente, que ela chega no Japão, na China, na Coreia, tá? O que eles adaptaram? As artes marciais. Eles faziam a prática da meditação, mas para cuidar do corpo entrou as artes marciais. Deu para entender? Por que as outras tradições, mesmo num templo Shaolin, num templo taoísta, num templo Zen, tinha todo o movimento da meditação, tudo que na Índia era feito, né, porque a meditação ela se espalha pelo Oriente, mas eles tinham que cuidar do corpo físico. Porque se você ficar ali só meditando, tá? Vai atrofiando, vai atrofiando. E na hora que você precisa, não há. Então, houve mestres que chamaram atenção para isso. Olha, a gente precisa do orgânico, né? Então, a gente tem que cuidar do físico. As artes marciais foi uma forma. Na Índia, pratica o yoga. Vamos dizer assim, no Oriente, pratica as artes marciais ou o tai chi, que foi a forma que eles encontraram de canalizar essa energia e transformar em saúde para o corpo orgânico. Tá bom? A outra natureza é a nossa natureza mediúnica. Então, assim, o silêncio, tá, melhora a nossa capacidade mediúnica, ou seja, eu tenho uma mente mais silenciosa para poder ouvir os meus mentores espirituais. Quantas vezes nossos mentores querem nos dar um recado, quer nos dar um insight para nos livrar de alguma coisa, pessoal, não sai agora, fica aí, não faça isso, né? Procura fazer um banho, procura aquela pessoa que ele vai te ajudar. A gente não consegue, porque a mente ela está totalmente no lado sombra. Oi, voltei. Tá, voltei. Estão me ouvindo? Então,